as minhas mãos e louvar, pois tudo que tenho é um aleluia, aleluia. Sei que é simples para um rei, mas não tenho nada além de um coração cantando a uma ação, me render a ti, em adoração. Então vou levantar as minhas mãos e louvar, pois tudo que tenho é um não tenho nada além de um coração cantando aleluia, aleluia. Em meu coração não se envergonhe, cante essa canção, pois sei que é fôlego nesses pulmões. Vamos, louve ao Senhor. Em meu coração não se envergonhe, cante essa canção, pois sei que é fôlego nesses pulmões. Vamos, louve ao Senhor. Não se envergonhe, cante essa canção, pois sei que há fôlego nesses pulmões. Vamos, louve ao Senhor. Louve ao Senhor. Então vou levantar as minhas mãos e louvar, pois tudo que tenho é um aleluia, aleluia. Sei que é simples para um rei, mas não tenho nada além de um coração cantando Aleluia, louvado seja o nosso Deus eternamente. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela graça, pela fé a esta graça na qual estamos firmes, e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. Os dois versículos que se encontram em Romanos, capítulo 5, nós estamos aqui para louvar o nosso Deus, a Ele toda a honra e toda a glória e todo o louvor.
Eu saúdo a toda a igreja, os irmãos, as irmãs aqui presentes, os queridos irmãos também que nos assistem. Que Deus possa glorificar a vida de cada um dos irmãos. Queridos, vamos elevar o nosso Deus numa oração e desta forma então pedir para que Ele tome a direção deste culto e dessa forma nós possamos prestar um culto aceitável ao nosso Deus, não pelos nossos merecimentos, não porque podemos oferecer algo ao nosso Deus, mas tão somente porque, através do texto que lemos agora, tão somente através da fé, pela graça que Ele nos concede, que nós podemos lhe prestar um culto aceitável, somente para a honra e para a glória do louvor do nosso Deus. Santo, eterno e bendito Deus, estamos aqui, Senhor, diante da Tua presença. Ó Deus querido, nós não somos nada, ó Pai. Não temos nada que possa, ó Pai querido, Te oferecer, que seja, Senhor Deus, aceitável a Ti, por nós mesmos, Senhor. Se assim, ó Deus, o Senhor não mover, ó Pai querido, através do Teu Espírito, mover em nós, Senhor Deus, toda a transformação espiritual, para que através, Senhor Deus, os nossos gestos pecadores, imperfeitos, o Senhor transforme, Senhor Deus, em algo aceitável a Ti, sem mácula, Senhor Deus, perfeita, Senhor Deus, porque assim o Senhor o faz, através do mover da Tua mão. Senhor, aceita-nos, ó Deus, diante da Tua presença. Aceita-nos, Senhor Deus, o nosso culto que agora oferecemos a Ti. Senhor, venha através do Teu Espírito falar aos nossos corações. Ó Espírito Santo de Deus, transforme vidas, Senhor Deus, restaure vidas, Senhor Deus. Transforme, Senhor Deus, aqueles que necessitam, Senhor Deus, de algo diferente na sua vida nessa noite. Algo que precisa ser consertado. Algo, Senhor Deus, que precisa ser refeito e transformado. Através do Teu Espírito, faça isso, ó Pai, para a honra e glória do Teu nome. Aceita-nos, ó Deus, diante da Tua presença, no sangue bendito, o sangue restaurador, o sangue que trouxe vida a todos nós aqui presentes, o sangue remidor, o sangue que fez e pagou os nossos pecados e nos tirou da morte eterna e nos colocou diante da Tua presença como justificados. Ó Deus, nós oramos no nome santo de Jesus e Te pedimos, ó Pai, a Tua orientação nesta noite, para tudo que seja feito, Senhor, seja feito para a honra e para a glória do Teu santo e bendito nome. Amém. O coral Luzes do Vale está com a palavra.
aquele que reina eternamente, aquele que era o mesmo ontem, continua sendo hoje e será eternamente, porque o nosso Deus, Ele é atemporal. E convido a igreja que se coloque em pé. Nós vamos louvar esse Deus eterno, desde os antigos, com o hino de número 18, do nosso inário Novo Cântico. Hino de número 18, Deus dos antigos. Irmãos, podem sentar-se. Nesse instante nós teremos algo parecido com o que passou o profeta quando esteve lá na montanha, quando ele fugiu da rainha perversa, porque estava perseguindo todos os profetas de Israel, e Elias, ele se escondeu lá na montanha, mas teve um momento onde algo extraordinário aconteceu na sua vida, e ele presenciou dentro de um silêncio, peculiar. Deus mostrou-se presente naquele momento, aonde não havia mais algo que pudesse ser ouvido,
a não ser o som do nosso Deus. E o nosso coração agora, nesse instante, vai estar voltado a esse silêncio. Nós vamos ter alguns instantes de oração silenciosa e termos a oportunidade de falarmos com o nosso Deus. Ele conhece o nosso coração, Ele sabe do que precisamos, aquilo que está tirando a nossa paz, aquilo que estamos pedindo, aquilo que estamos necessitando. Ele já o sabe, mas é um momento de nós nos aproximarmos de uma forma bem íntima com o nosso Deus. E após essa oração silenciosa, eu vou pedir para que o nosso irmão presbítero Clécio quebre o silêncio e ore ao nosso Deus, numa oração de contrição ao nosso Deus, por todas as nossas faltas, nossos pecados, aquilo que tem faz parte da nossa vida e tem muitas vezes atrapalhado a nossa comunhão com o nosso Deus. O momento é de íntima comunhão com Deus, e após esse momento, o presbítero Clécio orará ao nosso Deus numa oração de contrição. Senhor nosso Deus e nosso amado Pai, Deus maravilhoso, Deus tremendo, Deus presente, nós te louvamos e te bendizemos pelo teu grande amor para com cada um de nós, para com a tua igreja. Nós te louvamos. Aqui estamos diante da tua face, diante da tua presença. Nós não nos conhecemos nem a nós mesmos, mas o Senhor conhece todos os nossos pensamentos, todo o nosso coração, todo o nosso desejo. Todos que estão aqui estão diante da tua presença, Senhor. E nós queremos colocar os nossos problemas, as nossas dificuldades e as nossas limitações diante do Senhor. Senhor que conhece o íntimo do nosso ser. Em muitos momentos nós somos abatidos por dificuldades que aparecem muito próximos a nós. Ficamos tristes por muitas situações, muitos desânimos podem afetar o nosso coração. Nós sofremos, às vezes, percas, temos decepções, situações que podem entristecer a nossa alma e nos levar para os lugares mais escuros do nosso pensamento, cavernas aonde não enxergamos a luz, não temos direção a seguir, mas ainda lá há de guiar o Senhor o nosso pensamento e o nosso coração. Ainda lá
no mais escuro do nosso pensamento, no mais sofrer do nosso coração, no maior desespero onde nós podemos nos encontrar, ainda lá o Senhor estará conosco, assim como esteve com o profeta, assim como esteve com Jonas no ventre daquele peixe, no fundo do mar, do oceano, assim como esteve com o profeta na caverna. O Senhor o acudiu, o Senhor o socorreu, e as nossas vidas, neste momento, nós colocamos diante do Senhor a vida dos teus filhos que estão aqui nesta noite. Nós não conhecemos os problemas de nenhum deles, nem os nossos mesmo, mas o Senhor conhece, o Senhor sabe da necessidade de cada um, o Senhor sabe daquele que porventura está nesse momento desesperado, acuado, com medo, triste, está com o seu coração apertado. Visita, Senhor, os teus filhos nesse momento, conversa, fala com o teu filho, ó Pai, mostra o caminho em que devemos trilhar, acenda uma luz na escuridão para que possamos caminhar. Debaixo dos teus cuidados e das tuas asas nós nos sentiremos seguros para trilharmos caminhos altaneiramente, ó Pai, pisarmos passos firmes, porque estamos sendo iluminados pela tua presença. Abençoa, Senhor, a tua igreja que nesse momento está em oração, está diante da tua presença, que possamos sempre estar sentindo o teu Santo Espírito ao nosso lado, nos momentos mais difíceis, nós possamos sentir a brisa suave do teu Santo Espírito, soprando aos nossos ouvidos, nos direcionando o caminho que devemos trilhar. Abençoa, Senhor, a tua igreja, fortalece, Senhor, a tua igreja, anima a tua igreja, reaviva a tua igreja, ó Pai. Em nome de Jesus nós oramos e te agradecemos com o perdão dos nossos pecados. Amém, Jesus. O coral Luzes do Vale terá a oportunidade de louvar a Deus com mais um cântico.
Abram suas Bíblias no livro de Isaías, no capítulo 25, e nós leremos juntos o versículo 1 do livro de Isaías, do capítulo 25, o versículo 1. Enquanto nós nos preparamos para e estamos lendo, os irmãos do louvor já podem se deslocar à frente para conduzir a igreja nos louvores ao nosso Deus. Isaías 25, o capítulo 1, leiamos todos. Amém. Ó Senhor, Tu és o meu Deus, exaltar-te-ei a Ti e louvarei o Teu nome, porque tens feito maravilhas e tens executado os Teus conselhos antigos, fiéis e verdadeiros. Aleluia. Amém. Vamos nos colocar em pé, continuar o nosso culto ao Senhor, agradecendo e louvando o nome dEle pela maravilhosa graça que Ele derrama sobre as nossas vidas todos os dias. Seu amor insondável. Vamos cantar bem animado, maravilhosa graça. O Senhor nos concede. Cordeiro de Deus.
Cordeiro de Deus, digno é o Rei que a morte venceu, digno é o Cordeiro de Deus, santo, 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 maravilhosa graça, amor que não tem fim, tomou o meu lugar, a minha cruz levou e deu a sua vida para me libertar. Oh, Jesus, eu canto pelo que fez por mim. Cantamos por aquilo que Ele fez por nós. Porque nós sabemos que não há outro Deus a quem recorrer, só Jesus. Vamos nos render diante desse Deus a quem nós amamos, nós declaramos, Senhor. A Ti eu vou clamar, pois tudo vem de Ti e tudo está em Ti. Por Ti vou caminhar, Tu és a direção, o sol a me guiar. Tudo pode passar, Teu amor jamais me deixará. Ele prepara um novo dia. Sempre há de existir novo amanhã preparado pra mim. Preparado pra mim. A Ti eu vou clamar, pois tudo vem de Ti e tudo está em Ti. Por Ti vou caminhar, Tu és a direção, o sol a me guiar. Tudo pode passar, Teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir um novo amanhã preparado pra mim. Preparado pra mim. Preparado pra mim. Eu me rendo aos Teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos Teus braços, onde encontro o meu refúgio. Eu me rendo aos Teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos Teus braços, onde encontro o meu refúgio, Jesus. Eis-me aqui.
Nós queremos chamar as crianças à frente. A amada igreja ainda continua em pé, né? Nós vamos orar ao Senhor, agradecendo pela vida das crianças, agradecendo ao Senhor os dízimos e as ofertas. Vamos orar ao Senhor. Pai querido, nós queremos te louvar, ó Pai, mais uma vez, porque o Senhor é fiel para conosco, porque o Senhor tem nos abençoado, ó Pai, com a tua bondade, o Senhor tem nos abençoado com a tua fidelidade, a quem dos nossos merecimentos, porque nós não merecemos nada, Pai, mas mesmo assim, Pai, o Senhor tem nos agraciado. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos dá o trabalho, o Senhor nos dá o pão de cada dia, o Senhor nos dá o sustento, ó Pai, para as nossas vidas. Te agradecemos também pela chuva, Pai, que caiu hoje à tarde, que refrescou esta cidade, Pai, refrescou, ó Pai, trouxe refrigério à nossa vida, à nossa alma, e por isso nós nos alegramos em Ti, Pai. Oh Deus, muito obrigado pela vida de cada criança, pela vida das professoras que a conduzirão, ó Deus, segundo a Tua palavra, segundo a Tua verdade, que elas sejam ensinadas, ó Pai, desde cedo, no verdadeiro caminho. Obrigado, Deus, nós só temos é que Te agradecer, por tudo aquilo que o Senhor tem feito por nós, em nome do Teu Filho amado, Jesus Cristo, amém. A amada igreja pode se assentar. Abra sua Bíblia, lá na primeira carta de João, capítulo de número 2, verso de número 18 ao verso de número 29. Primeira carta de João, capítulo de número 2, versos de número 18 a 29. Nós estamos nessa série, nesta carta tão maravilhosa, que tem nos ensinado bastante a respeito da vida cristã, de como devemos nos conduzir nela, segundo a vontade do nosso Senhor. Ouça com atenção a palavra do Senhor. Filhinhos, já é a última hora, e como ouviste que vem o anticristo, também agora muitos anticristos têm surgido, pelo que conhecemos que é a última hora. Eles saíram do nosso meio, entretanto não eram dos nossos, porque se tivessem sido dos nossos, teriam permanecido conosco. Todavia eles se foram, para que ficasse manifesto que nenhum deles é dos nossos. E vós possuís unção que vem do Santo, e todos têm desconhecimento. Não vos escrevi porque não saibais a verdade, antes porque a sabeis, e porque mentira alguma jamais procede da verdade. Quem é o mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? Esse é o anticristo, o que nega o Pai e o Filho. Todo aquele que nega o Filho, esse não tem o Pai. Aquele que confessa o Filho, tem igualmente o Pai. Permaneça em vós o que ouviste desde o princípio. Se em vós permanecer o que desde o princípio ouviste, também permanecer em vós no Filho e no Pai. E esta é a promessa que Ele mesmo nos fez, a vida eterna. Isto que vos acabo de escrever é acerca dos que procuram enganar. Quanto a vós outros, a unção que dele recebeste permanece em vós, e não tendes necessidade de que alguém vos ensine, mas como a sua unção vos ensina a respeito de todas as coisas, e é verdadeira, e não é falsa, permanecei nele, como também ela vos ensinou. Filhinhos, agora pois permanecei nele, para que quando ele se manifestar, tenhamos confiança, e dele não nos afastemos envergonhados na sua vinda. Se sabeis que ele é justo, reconhecei também que todo aquele que pratica justiça é nascido dele. Até aqui a santa palavra do Senhor. Nós estamos chegando aí ao término do 2º capítulo. Uma carta que tem nos mostrado grandes verdades da palavra de Deus. E nessa noite, meus queridos, nós veremos, através dessa palavra que nós acabamos de ler, medidas de segurança e proteção para a igreja de Cristo. Medidas de segurança e proteção que o Senhor tem dado a cada um de nós e que nos mantém firmes na fé.
Hoje pela manhã, né, falei que ia falar aqui, até pedir permissão aí para o nosso irmão e diácono Marco França, de uma conversa que tive com ele. Falamos a respeito do seu serviço, e uma das coisas ditas ali naquela conversa foi a respeito da vida ali na CBA, né? Outras pessoas aqui da igreja também sei que já moraram ali, trabalharam ali, né, naquela usina hidrelétrica, e muitas histórias sim foram alegres. Falou do aprendizado, falou do crescimento ali, das famílias que moravam ali, né, e que até hoje vivem como uma família, né. Coisas maravilhosas foram contados, a escola, as casas, as brincadeiras, mas também fatos tristes também nos foram lembrados naquela conversa. Ele falou de amigos do trabalho que sofreram acidentes com descargas elétricas, né, e muitos ficaram sim bastante machucados, muito machucados. Já outros, a tragédia foi tal que infelizmente vieram a óbitos. Na conversa ele me disse: olha, pastor, alguma dessas tragédias, elas poderiam ter sido sim evitadas, se o trabalhador tivesse usado certos equipamentos de segurança e proteção, como forma de prevenção. Claro, não só o trabalho do Marcos, né, outros trabalhos que apresentam certos perigos para a saúde, né, ou para a nossa vida física, necessitam sim de certos equipamentos que vão nos trazer segurança e proteção à nossa vida. E na hora que estava confeccionando esse sermão, montando esse sermão, me lembrei dessa conversa, porque sim, meus queridos, João, o discípulo amado, ele nos apresenta de uma forma muito clara, nesse texto que nós acabamos de ler, que nós cristãos também precisamos tomar algumas medidas de prevenção que nos protegerão contra o ataque da nossa fé, nesses últimos dias, que, como diz João, é a última hora, nesses últimos tempos que precedem aí a vinda do Senhor Jesus, a volta do Senhor Jesus. E o perigo que nos é apresentado, né, é claro, não é nenhuma descarga elétrica, né, não é nenhum acidente que nós podemos citar ou conversar, né, a respeito dele e a respeito das profissões, mas é a proteção contra o ataque da nossa fé, né, é a proteção contra os falsos ensinos dos anticristos, que muitas vezes trazem sim tragédias, né, à igreja, trazem sim ataques à vida da igreja, e muitas vezes provocam a morte, nossa morte, né, espiritual. Esse é o perigo que João vai nos apresentar aqui na sua carta. E João quer sim, ele quer nos alertar sobre muitos cristos que aparecerão, muitos anticristos que aparecerão naquele que ele chama de a última hora, ou os últimos tempos, né? Outras passagens bíblicas também nos ensina sobre esse tempo, o tempo do fim, o tempo onde anticristos aparecerão, o tempo onde falsos mestres também nos aparecerão, né? Eu vou pedir aí para projetar Mateus 24, verso de número 4, 5, porque o próprio Senhor Jesus, ele falou, né, a respeito desse tempo, de um tempo, pegou aí? Mateus 24, verso 4 e 5, né? Ele falou: olha, vede que ninguém vos engane, porque virão muitos em meu nome dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. O próprio Senhor Jesus, meus queridos, ele nos alertou a respeito do tempo do fim, do tempo onde muitas pessoas, muitos falsos mestres se levantariam, muitas pessoas tentariam enganar a igreja do Senhor, tentarão enganar a mim, tentariam enganar a você, trazendo à igreja falsas doutrinas, trazendo à igreja falsos ensinamentos. Esse era o perigo que a igreja corria naquela época, e claro, mais de 2000 anos se passaram, e os perigos ainda rondam a igreja do Senhor, os perigos ainda rondam a minha e a sua vida como cristãos, né, verdadeiros. Mas João quer deixar também uma coisa bem clara para nós: esses anticristos, diferente do que alguns pensam, né, que podem ser pessoas, né? João está preocupado com as pessoas. João não está preocupado com as pessoas em si, João está preocupado com aquilo que elas ensinam, com os ensinamentos, os princípios que estão carregados nas conversas, estão carregados muitas vezes nas mensagens, nas pregações que muitas vezes ouvimos por aí. Basta ligar a televisão, basta ligar o rádio, né, ouvir a rede social. Quando estava no seminário, sempre gostava de ligar o rádio,
nesse trajeto que fazia até Embu das Artes, e não poucas vezes ouvia falsos mestres, posso dizer assim, pessoas que tentavam ludibriar outras, enganando-as na sua fé, falando de orações, falando de coisas que não condiziam com a palavra de Deus, e bastava você trocar a faixa, que lá aparecia outro, ia para um canal, ia para o outro, lá estavam eles, proliferando ali os seus falsos ensinamentos. Mensagens, meus queridos, que, como diz João, ela pode estar na igreja e sair do meio da igreja, mas ela também pode, com certeza, como já vimos em outras ocasiões, serem pregadas através da televisão, dos meios, dos meios das redes sociais e assim por diante. João ataca esses anticristos, João nos alerta contra esses anticristos, o Senhor Jesus nos fala dele. Paulo, quando fala a Timóteo, ele fala a respeito desses anticristos, e ele vai falar que essas pessoas podem sim nos levar a negar a nossa fé em Deus, ele pode sim nos fazer levar a negar a nossa fé em Jesus Cristo, e talvez muitas vezes não fazemos isso com palavras, mas fazemos com atitudes. Muitas vezes não negamos a Cristo somente com os nossos lábios, mas as nossas atitudes demonstram, sim, estamos muitas vezes diante daquilo que acabamos de falar ou acabamos de cantar. Estava ouvindo, e prestando atenção nas letras das mensagens. É claro que muito daquilo nós não fazemos, mas cantamos, é o nosso alvo, almejamos aquilo ali para a nossa vida, mas infelizmente muitas vezes estamos aquém daquilo que cantamos, daquilo que cremos, Paulo fala que esses ensinos que muitas vezes são ensinados e que podem nos levar por caminhos tortuosos, são ensinos de demônios, são ensinos que acabam podendo sim, se não sabermos, e não utilizarmos dos equipamentos que o Senhor nos dá, das medidas de segurança que o Senhor Jesus deixou para nós, que Deus deixou para a sua igreja, nós podemos sim nos desviar da fé, e quem poderá nos defender? Como diz o Chapolin, somente o Senhor Jesus, somente Deus poderá nos defender contra esses falsos mestres, contra esses que levantam apostasias na igreja do Senhor, contra esses que tentam ludibriar a nossa vida. E nós vemos aqui que João, como pastor, das suas ovelhas, como o apóstolo amado, ele nos relembra nessa noite, meus queridos, de 3 medidas de segurança que nós podemos sim obter da parte de Deus, e que nos ajudará a passarmos por essas tragédias, que nos protegerá contra essas tragédias que podem sim dilacerar a nossa vida, o nosso coração, e muitas vezes nos conduzir à morte espiritual. E é isso que João vai nos apresentar, nesta noite. Medidas que precisamos urgentemente tomar para que possamos nos proteger das ciladas, dos anticristos que existem aí na nossa época. E a primeira medida de segurança, que João nos apresenta aí, que o Senhor nos dá, é a nossa permanência na sua igreja. É a nossa permanência na sua igreja. Observe o que diz aí o verso de número 18 e 19. João diz assim: filhinhos, já é a última hora, e como ouviste que vem o anticristo, também agora muitos anticristos têm surgido, pelo que conhecemos que é a última hora. Eles saíram do nosso meio, entretanto não eram dos nossos, porque se tivessem sido dos nossos, teriam permanecido conosco. Todavia eles se foram para que ficasse manifesto que nenhum deles é dos nossos. Há uma controvérsia entre os estudiosos a respeito, dessa palavra, eles saíram do nosso meio. Alguns vão defender a ideia de que eles saíram do nosso meio porque não suportaram a verdade do Evangelho dentro da igreja, vieram atormentar, vieram perturbar, vieram tirar a paz, e acabaram saindo, porque foram combatidos com a verdade do Evangelho, foram combatidos com a verdade que foi ensinada a cada cristão na sua caminhada de fé. Outros vão defender a ideia de que não, eles saíram do nosso meio, eles eram dos nossos, pertenciam ao corpo de Cristo, à igreja do Senhor, acabaram levantando heresias, acabaram dando ouvidos a outros ensinamentos, tentaram proliferar, e isso acabou, digamos assim, numa espécie de divisão
da igreja de Cristo. Coisas acontecem assim na vida da igreja. Coisas já aconteceram, né, na história de muitas igrejas espalhadas pela face da terra. Mas isso não é de tanta relevância aqui, né, para nós. Porque João está nos apresentando meios, equipamentos para que nós possamos permanecer firmes na fé. E ele vai falar assim que aqueles que permaneceram, aqueles que se mantiveram firmes na fé, firmes na igreja do Senhor, aqueles que permaneceram, esses sim, né, está manifesto que eles são dos nossos. Estes sim que permaneceram na fé, que permaneceram na presença do Senhor, estes sim são cristãos genuínos, estes sim são cristãos verdadeiros, né? Outros não, outros saíram, os outros foram embora. Entretanto, esses não eram do nosso, porque se tivessem sido dos nossos, teriam permanecido conosco. João está falando, olha, o fato de você estar aqui na igreja, isso demonstra que você é um cristão genuíno. O fato de você estar aqui na igreja nesta noite, não é por acaso, é porque o Senhor escolheu, o Senhor tem preservado a sua fé nele, o Senhor tem envidado meios, envidado esforços, envidado canções, envidado palavra, envidado ensino, escola dominical, estudo bíblico, oração, para que nós pudéssemos permanecermos firmes na fé nele. É isso que ele está dizendo aqui. Os outros saíram, os outros não suportaram, os outros eles foram confrontados com a verdade do Evangelho, e essa verdade de certa forma os expulsou, quer estejam saídos do nosso meio, ou quer terem vindo de fora para dentro, e tentado semear a separação, a discórdia, a excomunhão entre os irmãos, foram derrotados pelo ensino da verdade das Escrituras. João está dizendo aqui, esse é o primeiro ponto que ele nos mostra, olha, nós permanecemos na igreja, porque Deus tem nos ajudado, porque Deus tem nos preservado. Poucas vezes, meus queridos, nós temos esse sentimento, né, eu não vou à igreja, sabe de uma coisa, eu não quero mais pertencer àquela igreja. João está dizendo, olha, Deus tem trazido você, Deus tem te ajudado, Deus tem preservado a sua fé nele, para que você possa estar aqui e cada vez mais ter essa fé arraigada nele. À medida, meus irmãos, que nós vamos conhecendo as Escrituras, à medida que nós vamos aprendendo a respeito de Deus, aprendendo a respeito de Jesus Cristo e da sua obra, cada vez mais a nossa fé vai ficando firmada na pessoa de Cristo. Hoje falei aqui, né, estávamos ali na escola dominical, na classe de catecúmenos, estávamos um pouco empolgados, né, Clecinho? Aprendendo ali, um pergunta uma coisa, outro pergunta outra, e a gente vai ali falando e colaborando, e é isso que João está falando, isso faz com que a nossa fé permaneça, com que a nossa fé cresça, com que nós caiamos menos em pecado, e com que a nossa fé, né, se enrobusteça cada vez mais no conhecimento da palavra do Senhor. A nossa permanência na igreja, a nossa permanência no estudo bíblico, na escola dominical, nos faz crescer na nossa fé. Aprendemos coisas a respeito de Deus, a respeito de Cristo, e isso alimenta a nossa fé nele. O fato de permanecermos na igreja do Senhor, isso faz com que a nossa fé, ela se fortaleça cada vez mais no Senhor. E Deus sabe disso. E Deus sabe também que se ficarmos longe da igreja, coisa boa não vai dar. Se ficarmos longe da presença do Senhor, acabamos de cantar aqui, eu me rendo aos teus pés, é tudo que eu preciso para viver. E sim, essa é uma verdade para muitos de nós, estar aos pés de Jesus, nos render aos pés do Senhor. Mas fato é, meus queridos, que nem sempre é assim, e muitos acabam desviando da fé, mas o cristão genuíno, ele sempre volta. É Deus quem preserva a fé, é Deus quem coloca algo no coração dele. Uma vez salvo, sempre salvo. Deus o traz de volta e o mantém, porque Ele sabe que se ficarmos privados dessa graça, se ficarmos privados desse conforto que Ele mesmo nos dá, boa coisa não vai dar. Ficaremos com os nossos corações endurecidos, ficaremos com a nossa consciência pesada. Quem nunca, né, se afastou da presença de Deus, cometeu algo errado e de repente a consciência pesou.
ficamos e escandalizamos, né, o nome de Deus, escandalizamos o nome da igreja. Sempre quando nos afastamos de Deus, coisas assim acontecem. E não poucas vezes, meus queridos, sim, saímos machucados, saímos feridos, e uns acabam até mesmo, né, morrendo espiritualmente. E não ferimos somente a nós, ferimos aqueles que estão à nossa volta. Quando nos afastamos da presença de Deus, né, o desastre, ele é tamanho. E sem contar, meus queridos, nos juízos, né, divinos que trazemos à nossa própria vida, sobre nós mesmos, né. Por essa razão, meus queridos, é que Deus nos preserva na sua igreja. E se você está aqui nesta noite, tenha isso como uma grande bênção do Senhor, poder estar de volta, né, Celso? Poder estar de volta. Às vezes ficamos longe da presença do Senhor, e Deus começa ali a incomodar o nosso coração, começa a incomodar a nossa mente. Nós não resistimos. Se somos o Senhor, Ele nos trará de volta. Há muitos falsos ensinos neste mundo, há muitos falsos mestres ensinando coisas, talvez uma religião mais fácil, um evangelho mais açucarado, algo que alegra o nosso coração, mas que de fato está longe daquilo que é a verdade do evangelho para a nossa vida. Somos de Deus, não caímos nessa, diz João. Nós permanecemos firmes na presença do Senhor, aprendendo cada vez mais com Ele. Hoje o Senhor fez isso com você. Hoje o Senhor te trouxe até a sua presença. E Ele nos trouxe aqui justamente para isso, para que nós pudéssemos aprender mais dEle, pudéssemos nos relacionar com Ele, pudéssemos ter comunhão uns com os outros. João vem nos falando isso. Nós precisamos ter comunhão com Deus, nós precisamos ter comunhão uns com os outros, né? E se Deus não nos ajudar nessa caminhada, se Deus não preservar a nossa fé, com certeza sofreremos grandes acidentes e podemos sim, né, acabarmos mortos espiritualmente. Essa é a primeira coisa, meus queridos, que nós tínhamos que ver nessa noite. Essa é a primeira medida de segurança que Deus nos dá para que permanecemos firmes nele, permanecemos firmes na sua igreja verdadeira. A nossa permanência na casa de Deus, a nossa permanência na igreja do Senhor. Esse momento que tiramos para a adoração, esse momento que tiramos para o louvor, deixamos as coisas do mundo de lado e nos debruçamos na presença do Senhor, nos rendemos aos seus pés e declaramos a Ele que Ele é tudo aquilo que nós precisamos para viver. Mas há uma segunda medida também de preservação aí, né, uma medida de segurança que o Senhor nos dá, diz o texto, é a unção e o discernimento que nos é dado pelo Santo, a unção e o discernimento que nos é dado pelo próprio Espírito Santo. Está lá no versos, né, de número 20 a 27, lá diz assim: vós possuís unção, que vem do Santo, e todos tendes conhecimento. Não vos escrevi porque não saibais a verdade, antes porque sabeis, e porque mentira alguma jamais procede da verdade. Olha o verso de número 27 também: quanto a vós outros, a unção que dele recebestes, permanece em vós, e não tendes necessidade de que alguém vos ensine, mas como a sua unção vos ensina a respeito de todas as coisas, e é verdadeira e não é falsa, permanecei nele, como também ele vos ensinou. Meus queridos, quando nós falamos de unção, e João vai repetir isso aqui por umas três vezes aqui nessa passagem, para muitas pessoas, né, que ouvem essa palavra unção, eles acabam pensando, né, naquele momento místico. Muitos acabam prendendo isso lá fora, né? A unção é um momento místico que é ativado geralmente pela palavra do pastor, né? Pela palavra daquela liderança espiritual. Receba a unção, né? Alguns até brincam: receba, né? Isso demonstra, meus queridos, um certo misticismo nessa palavra unção, porque isso é ensinado lá fora. Nós vemos isso, né, claramente quando assistimos, né, ou presenciamos algumas cenas de algumas denominações. E se você pensa assim, com certeza esse ensino veio, né, de um anticristo, como João colocou, né? Um anticristo para João é um falso mestre, né? Alguém que ensina e distorce as escrituras, né? Como João nos apresentou nesse texto.
Um ensinamento que leva muitas pessoas, meus queridos, a uma falsa ilusão de cura, que leva pessoas a uma falsa ilusão de prosperidade, que leva pessoas a uma falsa unção de poder. Falsos mestres, enganadores, mercadores da fé, geralmente fazem isso. E falam disso como se fosse uma verdade bíblica, pregam isso, ensinam isso, como se fosse uma verdade registrada nas Escrituras para a nossa vida. E aí nós vemos coisas como unção de toalhas, unção de toalhas, unção de lenços, unção de rosas, de carteiras, de roupas, e por aí vai. A lista com certeza é longa, Aí muito provavelmente você se lembra aí de alguma cena ou alguma coisa assim nesse sentido, Outros já promovem um dia especial para você receber a unção do Espírito Santo de Deus. Mas não é isso que a Bíblia nos ensina. E segundo João, essas são mentiras, isso são enganos pregados por esses anticristos. A unção do qual João nos fala aqui, ela simboliza aquilo que Cristo fez por nós, aquilo que o Santo proporcionou a nós, o Espírito Santo nas nossas vidas. É o fato do Espírito Santo, meus queridos, ter falado ao nosso coração, estar presente na nossa vida no momento da nossa conversão. A Bíblia nos ensina isso. É Ele que nos convence do nosso pecado, é Ele que nos convence que nós erramos, que nós precisamos do Senhor, E essa unção então simboliza isso, esse momento em que nós nos convertemos a Cristo, em que nós fomos conduzidos a Cristo, à sua igreja, e passamos a aprender cada vez mais a verdade das Escrituras. Essa é a unção, o ensinamento de Deus à nossa vida, nos convencendo primeiramente dos nossos pecados, nos mostrando que sim, nós precisamos cada vez mais ter comunhão com Deus, nós precisamos cada vez mais conhecer Deus por meio das Escrituras, nós precisamos orar, nós precisamos jejuar, nós precisamos relacionarmos com Deus, nos relacionarmos com os nossos irmãos. Tudo isso, meus queridos, nós aprendemos por meio das Escrituras. E o Espírito Santo sempre nos incomoda com essas coisas. O Espírito Santo sempre fala ao nosso coração dessa necessidade. João, capítulo 14, verso de número 26, o próprio Jesus, ele nos disse isso. Ele vai dizer ali, mas o Consolador, João 14, 26, mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. Jesus disse que o Espírito Santo, ele vai nos ajudar nessa tarefa. O Espírito Santo, ele vai nos ajudar na preservação da nossa fé, e ele faz isso cada vez que ele nos convence dos nossos pecados. Ele faz isso cada vez que ele nos incomoda a estarmos na casa do Senhor, a estarmos na presença do Senhor, a estarmos cantando louvores ao Senhor. Ele faz isso naquele momento em que estamos aptos a pecar, estamos preparados, mas Ele nos mostra, nós temos um Deus, nós não podemos feri-lo, nós não podemos negá-lo, nós não podemos abandoná-lo, nós temos que amá-lo, nós temos que viver em santidade. Essa é a ação do Espírito Santo na nossa vida, essa é a unção que João vai nos falar aqui, e ele vai falar, olha, nós precisamos, verso 27, quanto a vós outros, a unção que dele recebeste, permanece em vós, e não tendes necessidade de que alguém vos ensine. João está falando, olha, aquilo que o Espírito Santo fez com nós, não foi aprendido primeiro para depois nós sabermos dessas verdades. O ensino do Espírito Santo nos mostrou que nós somos pecadores. Não é preciso você ler a Bíblia toda para entender que é um pecador, não é preciso você ir fazer teologia para entender que é um pecador, não precisa você decorar todos os versículos bíblicos, ou alguém te ensinar, te discipular, não, o Espírito Santo vai te mostrar, você precisa de Deus, porque você é um pecador, você necessita de Deus, você necessita de um Salvador, isso está dentro de nós, não nos é ensinado, não nos é aprendido, é o Espírito Santo falando ao nosso coração, assim como Ele nos traz para a sua casa, assim como Ele nos traz para a igreja do Senhor, e também vai acrescentando cada dia o ensinamento da palavra, Ele vai nos estimulando a aprender cada vez mais, e a conhecer cada vez mais do Senhor.
né? Essa é a unção que o Senhor nos dá pelo seu Espírito. Mas ela não fica só nisso. Nós aos poucos, né, vamos conhecendo a palavra, aos poucos vamos aprendendo a verdade das Escrituras e vamos ter então discernimento. Aí conseguimos discernir aquilo que é certo e aquilo que é errado. Aí nós vamos conseguir discernir aquilo que as pessoas falam, se estão de acordo com as Escrituras ou se não estão. Porque nós precisamos desse filtro. Se nós somos cristãos verdadeiros, nós precisamos sim, né, ouvir o que as pessoas falam, ouvir aqueles que batem na nossa porta e trazem ali alguns ensinos equivocados às Escrituras, para que possamos dar razão da nossa fé, para que possamos responder: olha, não, né, eu conheci a Cristo, eu tenho um Salvador, eu estou feliz nessa vida que o Senhor tem me conduzido, e eu tenho aprendido muito com as Escrituras. Eu conheci um Jesus Cristo maravilhoso, eu conheci um Deus maravilhoso, e cada dia mais eu sinto o desejo de aprender com Ele. O Espírito Santo tem me ajudado nessa caminhada. Nós precisamos, meus queridos, dar razão da nossa fé, né? E o Espírito Santo de Deus, Ele nos ajuda nisso, separando, nos mostrando aquilo que é mentira, nos mostrando aquilo que é verdade, para que possamos caminhar somente na verdade, para que possamos caminhar somente no caminho que o Senhor nos conduz, né? Ele faz isso, Ele nos conduz à adoração, Ele nos conduz, é Ele quem nos trouxe aqui nessa noite, para aprender a palavra, né? Para erguermos os louvores a Ele, para nos fortalecermos na oração e nessa comunhão com o Senhor. Foi isso que o Senhor fez com você nessa noite, e Ele trouxe aqui para que você, mais uma vez, pudesse aprender da palavra, e pudesse ficar atento. Olha, os anticristos estão aparecendo. Cuidado com aquilo que você ouve, cuidado com aquilo que você lê, cuidado com aquilo que as pessoas te falam, cuidado com o tempo que você tem gastado, né, com aqueles que não proclamam a verdade do Evangelho. Certa vez, estava ouvindo, né, e até andaram compartilhando, não me lembro se aqui, né, ou lá, uma fala de um filósofo chamado Luiz Pondé, né, Luiz Felipe Pondé, bastante conhecido, né, na região de São Paulo, e ele fala coisas assim maravilhosas, né? Eu creio que alguns chegaram a chorar, outros chegaram, né, até sentir aquele arrepio. Parece verdade, mas é mentira. Pondé é um ateu, ele não crê em Deus, ele não crê em Jesus Cristo, ele nega a fé, ele é um mentiroso, segundo João. E muitas pessoas veem aquilo, vem aquela palavra bonita a respeito de Jesus Cristo, mas para ele Jesus Cristo é apenas um homem que fez e foi uma figura importante na sociedade, mas ele jamais tem Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. Acharam bonito, compartilharam no grupo, acharam bonito, né? Palavras bonitas, mas que são mentiras segundo João. E como que nós sabemos disso? Por meio das Escrituras. É a palavra de Deus, né, nos ensinando, e quando ela faz isso, ela preserva a nossa fé no Senhor, ela preserva a nossa fé, né, no nosso Deus. O discernimento nos ajuda a isso. E por último, meus queridos irmãos, né, a terceira medida de segurança que nós temos é termos uma visão correta sobre Jesus. É nós termos uma visão correta a respeito daquilo que o Jesus requer de cada um de nós. E o que Ele requer de cada um de nós? Uma comunhão contínua com Ele, uma comunhão constante com Ele. Não é só no domingo, não é só na quinta, não é só na terça, não é só na sexta, não é só nos momentos que nos reunimos, é uma comunhão constante com Ele, né? João diz isso lá no verso de número 26. Isso que vos acabo de escrever é acerca do que vos procuram enganar. Se tem gente querendo te enganar, mantenha uma comunhão contínua com Jesus. Mantenha uma comunhão contínua com a palavra, um relacionamento contínuo, né, com o Senhor. Porque todo serviço, meu querido, como falei no começo, ele apresenta riscos muito altos, né, de acidentes. Muitos trabalhos, muitos serviços apresentam isso. Às vezes nós ouvimos na oração, né, cuida da vida do Clecinho, né, Clécio? Corre risco,
Pastor também corre risco, né? Uma vez eu estava lá na igreja lá e o cara chegou lá com uma serra e falou: não, eu vou te matar, né? Você está pensando o quê? Está pensando que, né? E me ameaçou de morte. Isso já aconteceu 2 vezes, né? Tem um pastor aí que até facão, né? Andaram passando no pescoço dele. Todos nós, meus queridos, do nosso serviço, corremos, né, um certo perigo, né? E se não usarmos os equipamentos de segurança, nós com certeza sofreremos riscos de acidentes, ferimentos ou até mesmo a morte. João, nessa noite, ele nos apresenta isso. Ele nos apresenta essas ferramentas, esses equipamentos de segurança. A igreja do Senhor. E nós precisamos permanecer firmes na igreja verdadeira, na igreja que ensina a palavra verdadeira, a igreja do Senhor. Nós precisamos alicerçar a nossa fé, e temos feito isso, quando viemos e aprendemos a palavra, quando viemos, né, e estudamos junto com os irmãos, é uma forma de mantermos firme a nossa fé. Outro equipamento que ele nos falou é a respeito da unção que vem do Espírito sobre a nossa vida, do ensino que o Espírito Santo nos deu e que mostra, sim, eu sou um pecador, eu necessito de Cristo. Não é porque eu sou pastor que eu não peco, né? Todos nós necessitamos de Cristo, todos nós necessitamos de aprender, e por isso precisamos ler a palavra, por isso precisamos das Escrituras. Não é só para abrir no domingo, não é só para abrir, né, quando eu vou apresentar alguma coisa, mas eu preciso de ter essa comunhão contínua com a palavra. Eu preciso de ter essa comunhão contínua com o Senhor Jesus. Senão, meu querido, o primeiro vento de doutrina que passar no seu ouvido vai te levar, vai te enganar. Nós precisamos nos revestir desses equipamentos aí de segurança. Nós precisamos da comunhão com Cristo. Nós precisamos da comunhão uns com os outros. João já nos alertou sobre isso. Olha, não adianta você falar que ama a Deus se você não ama seu irmão. Você vai estar mentindo. Nós precisamos ter comunhão com Deus, mas também precisamos ter comunhão com o nosso irmão. João diz ali no verso, por isso ele diz ali no verso de número 28: filhinhos, agora pois, permanecei nele. Permaneçam em Cristo. Permaneçam naquilo que vocês têm aprendido a respeito de Cristo. Permaneçam na palavra do Senhor. Não larguem isso para nada. Não troquem isso por outras coisas. Faça disso o seu alimento diário. Faça disso a coisa mais essencial, a sua sobrevivência. O seu relacionamento com Deus, o seu relacionamento contínuo, né, com Jesus Cristo. E ele vai nos dizer a razão disso. Está lá no verso de número 28, né? Ele vai falar ali: para que, quando ele se manifestar, tenhamos confiança e dele não nos afastemos, envergonhados. Para que tenhamos confiança nele e para que não nos afastemos dele, envergonhados na sua vida. Não está falando, olha, nós devemos permanecer firmes na fé. Nós devemos nos esforçar, e o Senhor Jesus, Ele nos ajuda nisso, permanecermos firmes na sua igreja, permanecermos firmes nos ensinos da palavra, nos ensinos que o próprio Santo Espírito tem nos dado, para que não sejamos envergonhados na sua vida, para que sejamos achados fiéis diante do Senhor. Nós não viemos e não estamos aqui nessa noite à toa, nós não estamos aqui por acaso, porque nós não queremos passar vergonha no dia do juízo final, porque a palavra diz que vai ter justiça, o Senhor estará, o Senhor armará o seu trono, né? O verso 29 nos diz: se sabeis que Ele é justo, reconhecei também que todo aquele que pratica a justiça é nascido dele. O Senhor é justo, Ele julgará a sua igreja, e não adianta enganar, não adianta mentir, de Deus nada nós escondemos. Se a nossa vida não for de uma contínua preservação da nossa fé, da nossa confiança, da nossa vida no Senhor, nós seremos sim envergonhados, porque haverá um julgamento. E a palavra diz que aqueles que estarão à esquerda do Senhor, Ele dirá: olha, apartai-vos de mim, eu não vos conheço. E nem adianta dizer: Senhor, Senhor, em teu nome eu fiz isso, em teu nome eu fiz aquilo, porque Ele vai dizer: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Mas aqueles que permaneceram firmes na fé,
Vinde, benditos de meu Pai, para a morada que eu vos tenho preparado, desde a fundação do mundo. De que lado você vai querer estar? Ou você vai querer passar vergonha? Estava lembrando de fatos, né, na vida que muitas vezes ficamos envergonhados, se fomos achados em falta, né, chamados a atenção, ou alguma coisa fizemos e que desagradou alguém, ficamos muito envergonhados. Mas é uma vergonha que passa, é uma vergonha que logo, logo, né, acabamos nos esquecendo e até cometemos outras. Mas a justiça eterna de Deus não terá uma segunda oportunidade. E por isso, meus queridos, precisamos sim permanecermos firmes na fé. Não podemos dar ouvidos a qualquer coisa, não podemos ser levados por ventos de doutrinas, não podemos negociar a verdade do Evangelho com nada nesse mundo. Precisamos permanecer firmes naquilo que o Senhor nos ensinou. E hoje é dia, meus queridos, de usarmos esses equipamentos de segurança, segurança da nossa fé, para nos sentirmos seguros no dia do julgamento, porque haverá o julgamento. Então não perca tempo. Muitos já morreram de tragédias por não usar equipamentos de segurança. Não sejamos nós vítimas da morte eterna por não usarmos as medidas de segurança que o Senhor preparou para nós nesta noite. Amém? Que Deus nos abençoe, meus irmãos. Vamos orar nesse momento, vamos colocar em pé, né, orar ao Senhor, e logo estaremos impetrando a bênção. Deus, muito obrigado pela Tua palavra, pelo ensino, ó Pai, do apóstolo João à nossa vida, ao nosso coração, nos alertando, ó Pai, sobre os perigos deste mundo. Perigos estes, Senhor, que sabemos estão batendo à nossa porta. Ora, ó Deus, falam de enganos, de heresias, falam, ó Deus, de mentiras que muitas vezes sabemos, mas que mexem, ó Deus, com o nosso coração. Nos ajuda, Senhor, a permanecermos firmes na nossa fé. Nos ajuda, Senhor, a permanecermos firmes nessa caminhada cristã, ó Deus, fortalecendo cada vez mais a nossa fé em Ti. Nós te agradecemos, ó Pai, pela igreja que o Senhor tem nos dado, que não negocia a fé, que não negocia o Evangelho, que não negocia, ó Deus, a verdade das Escrituras, mas antes nos alimenta por ela, antes nos faz e nos ajuda a permanecer nessa caminhada. Te agradecemos também, ó Deus, pela unção do Teu Espírito Santo, que um dia abriu os nossos olhos e nos fez enxergar o quão pecadores somos, e nos fez aproximar do Senhor, e nos fez conhecer o Senhor, nos ajudando, ó Deus, a não se afastar, nos ajudando a não pecar, a vivermos uma vida de santidade e sermos irrepreensíveis diante do Senhor. E que também nos ensina que mesmo se os nossos pés nos resbalarem, ó Deus, o Senhor é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos trazer de volta à família da fé. Muito obrigado, ó Pai, porque o Senhor nos dá o discernimento nessa noite, e sim, nós podemos, ó Deus, discernir entre a verdade e a mentira que este mundo apresenta, e dizer não à mentira, dizer não aos falsos ensinos, dizer não aos prazeres deste mundo e aos enganos que este mundo nos apresenta. Ó Deus, muito obrigado, ó Pai, porque o Senhor nos possibilita uma comunhão contínua com o Senhor. O Senhor nos possibilita que nós tenhamos essa comunhão por meio do Teu Filho Jesus Cristo, e por isso, ó Pai, temos os nossos pecados perdoados e podemos nos achegar a Ti. Oh Deus, muito obrigado, Pai, porque a Tua palavra, ela sempre nos alerta, a Tua palavra sempre nos ensina, e ela nos ensina nessa noite, e nos ajuda a não nos machucarmos, a não nos ferirmos nessa caminhada, antes, ó Deus, sermos achados na Tua presença, fiéis e dignos do Senhor. Obrigado por tudo, ó Deus, nós oramos agradecidos, em nome de Jesus, o Senhor da igreja. Vamos receber a bênção do Senhor, e a graça maravilhosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, seja sobre nós nesta noite, e que o Santo Espírito de Deus derrame a sua unção de poder e discernimento, para que os nossos olhos sejam abertos na Tua presença, sejam abertos, ó Pai, enquanto estivermos aqui neste mundo, e sejamos conduzidos à verdade do Evangelho, à igreja do Senhor espalhada pela face da terra, hoje e pelos séculos dos séculos. Amém.
Amém. Podeis assentar.